Então comecemos, portanto, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é que o Espírito Santo ele não deve ser entendido como uma força, né? Inclusive a fonte que eu consultei aqui na construção desse slide coloca até a palavra mera força, não é? Porque isso reduziria significativamente quem de fato é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? E por que ele é uma pessoa? Porque ele é dotado dos 3 elementos básicos que compõem um ser pessoal. Quais são? O intelecto, a vontade e as emoções, né? Vontade também pode ser descrita aqui como volição, certo? Intelecto, volição e emoções. Ele é Deus, tá? Então vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Diz o seguinte. Devia ter colocado os versículos no slide, né? A gente já vai analisando aqui. Porque quem não tem a Bíblia, está trabalhando e tal, poderia olhar. Mas aí também fica um desafio para a pessoa voltar depois. Alguém pode colocar no chat também para ajudar, né? Uns aos outros. E assim a gente ter o texto diante de nós. Eu sempre gosto de que você leia o texto, não só escute, tá? Eu acho que essa experiência ela é didática. Quanto mais sentidos nós envolvermos no nosso processo de aprendizagem, maior vai ser o nosso nível de retenção. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, onde é que nós vemos aqui o intelecto do Espírito nesse texto? Primeira coisa que ele coloca aqui, que dá para a gente perceber, é o seguinte: o Espírito prescruta, penetra todas as coisas. Tem um contexto aqui cognitivo nesse aspecto, e especialmente no verso 11 ele diz: o Espírito sabe as coisas de Deus, né? Então ele tem intelecto. Isso é um dos elementos fundamentais para o que é ser um ser pessoal, né? Ele não é uma força, mas ele tem intelecto, ele sabe, não é uma energia, uma luz, uma força, simplesmente uma presença, mas é uma pessoa. Então a gente pode ver vontade também ainda em 1 Coríntios 12, 11. Diz o seguinte, ó: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele tem uma vontade, e essa sua vontade ela é externada. Voltando para Atos, eu sei que está lá no finalzinho das nossas referências, mas deixa eu correr logo para lá. Atos 13, certo? Vou ler do verso 1 para a gente pegar aqui um pouquinho do contexto, mas o nosso foco é especialmente o verso 2. No verso 1 diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Certo? Aí o verso 4 diz: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Tá? Então qual é o ponto aqui? A igreja de Antioquia estava crescendo, né? Havia uma liderança muito plural, uma liderança multicultural, certo? E dentro desse tempo eles estavam adorando ao Senhor, e o Espírito disse para eles, o Espírito externou a sua vontade. Nesse texto é significativo porque o Espírito não só externa a sua vontade, como também faz isso de modo autoritativo e os envia.
para talvez iniciar o maior movimento de expansão missionária da igreja do primeiro século. Tá? Então esse movimento inicia pelo Espírito. A gente tem uma nota de rodapé que a gente, quando vai definir missão de Deus, uma das coisas que a gente trabalha é que a missão de Deus é a ação de Deus na história. Então, que ação é essa? O Pai vem, mas o Pai envia o Filho, e o Filho vem, volta para o Pai e Filho envia o Espírito, e então o Pai e Filho, por causa do Espírito, agora enviou a igreja. Então, é um movimento trinitário, e o Espírito Santo faz parte dessa ação de Deus na história. E esse texto é um texto que deixa claro que o Espírito está enviando a igreja para a sua missão no mundo. Então ele não somente tem vontade, como ele também tem autoridade sobre a sua igreja.